Boa noite, irmãos. Peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês em Isaías capítulo 55. Nós vamos estar lendo esse texto todo. Isaías capítulo 55, e hoje o nosso tema nós vamos falar sobre o poder de Deus. Quem aqui crê que Deus é extremamente poderoso para fazer o que Ele quiser fazer? Quem aqui crê nisso? Quem aqui crê em milagre? Quem aqui crê que Deus ele é um Deus onipotente, transcendente e que não há limites para o seu poder? É disso que nós vamos falar essa noite. Isaías capítulo 55, assim diz a palavra do Senhor. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com as mais finas refeições. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam o que eu fiz, uma testemunha aos povos, um líder e governante aos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você. Por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele concedeu a você o esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o mal os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os seus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia para mim, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para qual eu enviei. Vocês sairão com júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor é na nossa vida e pelo teu grande e imenso poder que nos salvou. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que cuida de nós. Obrigado porque os seus caminhos são maiores do que o nosso e os teus planos são melhores do que os nossos. Obrigado, Pai, por não nos deixar seguir os nossos próprios planos. E que o Senhor fale hoje, Pai, através de mim. Que o Senhor use apenas a minha boca como uma ferramenta para a edificação da tua igreja. É isso que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Como eu já disse, hoje nós vamos falar sobre o poder de Deus. Alguém aqui já ouviu falar naquele termo, El Shaddai, o Todo-Poderoso? Deus é o Todo-Poderoso, e quando cita no hebraico Todo-Poderoso, está dizendo que é um Deus que excede aos limites normais da natureza, da física ou de qualquer coisa. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, ele está acima do tempo, da matéria ou de qualquer outra situação que para nós é impeditivo. Que para nós é um obstáculo, mas para ele não, porque ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. O poder de Deus não tem limites. Para nós existem muitos limites. Todos nós temos muitas limitações, mas nós estamos falando de um Deus que não existe limitações para o seu poder. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é eterno.
Ele é soberano sobre todas as coisas. Todo o controle da história está em suas mãos. A história já foi escrita e decretada por ele. Nós estamos falando de um Deus enorme. Nós estamos falando de um Deus muito grande. Esse texto, Isaías, ele escreveu provavelmente no ano 686 a 650 a.C. Isaías, ele foi levantado por Deus para pregar para um Israel desviado, como muitos outros profetas. Ele foi levantado para pregar o castigo contra a nação de Israel e depois o restabelecimento da nação. Assim como outros profetas, como Ezequiel e tantos outros, que foram levantados por Deus para pregar condenação ao povo e para pregar o restabelecimento do povo, Isaías também foi. Isaías, ele profetizou no capítulo 39, um pouco para trás, ele profetizou que o povo de Deus seria escravo na Babilônia. Ele prometeu, ele profetizou, né? Deus prometeu através do profeta que o povo que estava desviado dos seus caminhos iriam ser prisioneiros na Babilônia. Essa profecia se cumpriu depois da morte de Isaías, mas ela se cumpriu. E o povo de Israel ficou exilado na Babilônia por 70 anos. Mas Isaías também ele profetizou a restauração do povo, não apenas a escravidão do povo. Esse texto que nós lemos aqui, ele nos diz que mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às coisas ruins, como ele profetizou ao povo, a escravidão na Babilônia, Deus ele permite por um motivo em específico. Deus ele permite muitas vezes para nos mostrar que ele é o Deus Todo-Poderoso e que ele não perde o controle da história. A história não está nas nossas mãos. O nosso futuro não está nas nossas mãos. Nós somos seres limitados, nós temos uma consciência limitada, nós somos pecadores e erramos de muitas formas. Mas ele não erra. Ele escreveu a história e ele conduz a história e a sua vida está nas mãos de Deus. Para os jovens, um tempo atrás, a gente falou sobre ansiedade. A principal causa de ansiedade é quando você não confia que existe um Deus todo-poderoso que comanda e governa a sua vida. Essa é a principal causa da ansiedade. Quando eu não sei o que vai acontecer amanhã, porque todos nós não sabemos, mas eu temo aquilo e me desespero. E não paro para pensar que existe um Deus que já escreveu o dia de amanhã e Ele sabe o que irá acontecer e Ele é bom e cuida de mim. Irmão, se o povo de Deus realmente confiasse no seu grande poder, nós não veríamos muitos cristãos se preocupando com coisas tão pequenas hoje em dia. Um tempo atrás, nas eleições presidenciais, nós vimos o mundo evangélico aí virado de ponta cabeça, porque um confiava no candidato A, o outro no candidato B. Um demonizava um lado e o outro demonizava o outro. E muitas igrejas foram por esse caminho. E muitos cristãos acabaram comprando essa ideia. Se nós confiássemos exatamente no poder de Deus, nós saberíamos que quem governa a nossa vida não são homens. Quem governa a nossa vida não é partido algum. Quem governa a nossa vida sempre foi e sempre será Deus. Nós falarmos sobre o grande poder de Deus é uma coisa, mas nós descansarmos no poder de Deus é outra. Nós sabemos que Ele é o Todo-Poderoso é uma coisa, mas nós vivemos como se Ele fosse realmente o Todo-Poderoso é outra coisa. Versículos 6 e 7, irmãos, acompanhem comigo. Isaías diz assim para o povo que estava desviado, para o povo que estava rebelde, para o povo que já não olhava mais para Deus e pouco se importava com o que Deus achava que deveria ser feito. Ele diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para Ele, para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Irmãos, Deus ele é justo.
Ele é misericordioso, ele é perdoador. E uma coisa que ele ordena na sua palavra, e muitas vezes também em 1 João, ele diz: todo aquele que clamar a ele, todo aquele que se arrepender dos seus pecados e voltar o seu coração para ele, ele perdoa, porque é algo que faz parte dele. Ele é misericordioso. Então ele está advertindo o povo aqui: olha, voltem-se para Deus. Voltem-se para ele, pois ele perdoa os seus pecados. Isso é um convite. Isso é um convite que ele está fazendo. Reparem no versículo 1, irmãos, comigo. Ele diz assim no versículo 1: venham todos vocês que estão com sede. O que é sede? Vocês concordam comigo que é uma necessidade vital para a nossa vida? Vocês concordam comigo, se nós estamos com sede e nós não saciamos a nossa sede, essa sede vai aumentando, aumentando até que ela te mata, não é assim? A sede, ela é algo extremamente importante para as nossas vidas. Porém, poucos reconhecem que estão sedentos. Porém, poucos reconhecem que estão com sede, espiritualmente falando. Mas ele diz: olha, venham todos vocês que estão com sede, venham todos vocês que reconhecem os seus pecados, venham todos vocês que reconhecem quão miserável nós somos. Eu sempre digo que o pior do que você pecar é você não reconhecer que é um pecador. Por isso Isaías começa dizendo: venham todos vocês que estão sedentos. Será que eu tenho olhado para dentro de mim? Será que eu tenho reconhecido a minha sede? Será que eu reconheço o meu estado pecaminoso? Será que eu reconheço quem eu sou? A primeira coisa antes de você ir até as águas, que ele continua, é você reconhecer que você é alguém sedento. Nós vemos hoje muitas pessoas confiando em si mesmo, confiando no seu próprio braço, confiando nas suas próprias qualidades, confiando em seus bens materiais, mas não é isso que a palavra diz. A palavra diz: olhe para dentro de si. Essa é uma característica extremamente importante do povo de Deus. Olhar para dentro de si mesmo e reconhecer quem é. O povo de Israel estava totalmente desviado do povo de Deus, mas eles não reconheciam isso. O povo de Deus estava totalmente virado ao contrário do caminho que Deus ordenou, mas eles não reconheciam a sua sede espiritual. E ele continua no 1, acompanhe comigo. Venham as águas. Depois que você reconhece a sua sede, você vai aonde? Saciar a sua sede. Isso é natural. Quando nós identificamos, nosso cérebro identifica que nós estamos com sede, nós fazemos o quê? Vamos até o bebedouro, não é isso? Ninguém aqui está com sede e vai até o açougue. Vai? Não, né? Não tem sentido algum. Se eu tenho sede, eu vou aonde tem água, porque eu preciso saciar essa sede. E quando eu reconheço a minha miséria interior, eu corro para as águas de Cristo, porque eu sei que é Ele o saciador da minha sede. Na quinta-feira nós falamos aqui sobre a mulher samaritana. Não foi isso? E Jesus disse: aquele que experimentar ou aquele que provar da água que eu lhe der, este jamais terá sede de novo. Jesus é o único que sacia a sua sede por completo. A sua sede não vai ser saciada por bens materiais, pelo emprego que você tanto quis, pelos relacionamentos, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. A sua sede não será saciada por ninguém nessa terra. A sua sede só será saciada quando você beber da fonte de água viva. E este é Cristo. Hoje nós vemos muitas pessoas tentando saciar a sua sede e os seus problemas em outras fontes. Pode até saciar momentaneamente, como Jesus disse para a mulher: olha, você vai tirar a água do poço, logo você vai voltar a ter sede de novo. Mas a água que eu lhe der, essa sim, você nunca mais vai sentir necessidade novamente. Aonde você tem procurado saciar sua sede? Se você reconhece que você é um pecador,
Aonde você tem corrido? Para onde você tem ido? Onde você tem tentado saciar essa sua necessidade? Em pessoas? Em relacionamentos? Em estudos? Em trabalho? Em família? Será que são essas nossas fontes? Será que essas são as fontes que nós corremos todos os dias para beber? E ele continua dizendo, embaixo no versículo 1. E vocês que não possuem dinheiro algum, ou seja, vocês que são miseráveis, vocês que reconhecem a sua miséria, venham, comprem e comam. Ele sacia a fome e a sede. E ele continua dizendo embaixo, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Sabe o que é isso? Graça. Graça. Ele te oferece algo para saciar a sua sede e a sua fome espiritual de graça. Você não paga nada para ser crente. Você não compra a sua salvação. Você não pode fazer nada para salvar a si mesmo. É inteiramente de graça. A analogia que ele usa aqui é sobre leite e sobre vinho. Alguém aqui vai no mercado e enche o carrinho e sai como se nada tivesse acontecido? Ou vocês têm que passar pelo caixa para pagar a compra de vocês? Pelo menos eu passo geralmente. Vocês passam? Sabe o que ele está dizendo aqui? Olha, vocês têm tantas necessidades e o único que sacia essas suas necessidades é o nosso Deus, e de graça. Algo que você não compra. Algo que você não consegue por esforço próprio. É graça. Inteiramente de graça. Olha o convite que Deus está fazendo para o povo de Israel e faz para nós essa noite. Voltem-se para mim, a única coisa que ele diz, voltem-se para mim, reconheçam a sua miséria e a sua sede, e eu vou perdoar vocês. E eu vou perdoar vocês. O problema é que o nosso coração muitas vezes ele é tão duro que nós não reconhecemos os nossos pecados. Eu sempre digo, sem confissão de pecados não há perdão dos mesmos pecados. Porque você só confessa aquilo que você entende que fez de errado. Eu sempre digo isso. Porque semanalmente eu me deparo com situações onde pessoas confiam em seus próprios braços e nas suas próprias qualidades. Às vezes algo tem que ser repetido, repetido, repetido e repetido. Por mais simples que seja, mas precisa ser repetido. Reconheça o seu pecado. Qual tem sido o foco da sua vida? O foco da sua vida tem estado aonde? Você tem olhado para o alvo? Você tem olhado para Cristo? Ou qualquer coisa te tira do foco? Qualquer coisa, qualquer novidade te tira do foco que é Cristo. Qual é? Salomão certa vez disse em Provérbios que tudo é correr atrás do vento. Tudo é correr atrás do vento. Tudo, em outras palavras, ele diz, é vaidade. E a única coisa que ele diz, uma coisa eu sei no final da vida dele, temam ao Senhor. O temor do Senhor, a Bíblia diz, é o princípio da sabedoria. Portanto, vivam para Ele, busquem a água correta, busquem a fonte de águas vivas que é Ele. Não coloquem as suas expectativas em coisa alguma debaixo dessa terra. Para mais para frente você não se frustrar, para mais lá na frente você não se decepcionar, você não tropeçar e cair. Não coloque as suas expectativas em coisa alguma. Porque tudo nessa terra um dia vai perecer. Tudo. Exatamente tudo. Versículo 8 e versículo 9, ele continua dizendo assim. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como o céu está mais alto do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos
mais altos do que os seus pensamentos. Deus aqui, ele fala de algumas características do seu poder. Como muitas vezes entender um Deus misericordioso que de época em época tinha que levantar um profeta para falar com um povo rebelde, um povo desobediente, e que mesmo assim prometia perdoar e prometia salvar. Como entender um Deus que é misericordioso e que a Bíblia diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã? Como entender? Como entender um Deus que nos salva de graça, sem nós termos feito coisa alguma para merecer salvação? Como entender um Deus que nos escolheu desde antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença? É isso que diz a palavra de Deus. Como entender? Como entender um Deus que não precisa de nós, mas um Deus que desceu nessa terra e subiu numa cruz que era nossa? Como entender um Deus assim? Então ele diz: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Os meus planos são mais altos do que os seus. Os caminhos do Senhor são melhores do que o nosso, e glórias a Deus por isso. Nada pode frustrar os planos do Senhor, e mesmo que eu e você mereçamos o inferno, porque é isso que nós todos merecemos, segundo a palavra de Deus, Ele te dá o reino dos céus, pela misericórdia, pelo amor e pela graça. Mesmo que nós, pela nossa incapacidade e corrupção, nós nos tornamos inimigos dele, ele te dá de graça a salvação. Ele te dá de graça. Irmão, ser cristão é um privilégio. Ser cristão é um privilégio. Hoje em dia nós vivemos num mundo onde o mundo prega que nós somos aquilo que nós temos. Os nossos valores muitas vezes não é pela pessoa que somos, mas pelo que nós temos. Hoje o mundo inverteu os valores, os padrões familiares. Hoje no mundo você, assim como já há muito tempo, você não compra nada de graça, ninguém dá nada para ninguém e ok por isso. Mas como entender um Deus que faz totalmente diferente dos homens? A própria palavra de Deus diz: se você perdoa alguém da sua família, que você ama, o que você está fazendo demais? Se você ama os seus, aqueles que estão debaixo do teu teto, o que você tem feito demais? Até os ímpios fazem isso. Até as piores pessoas protegem os seus. Alguém aqui perdoaria um inimigo? Alguém aqui caminharia com o inimigo? Alguém aqui morreria por um criminoso? Alguém aqui morreria por um assassino? Foi exatamente isso que ele fez na cruz. Nós éramos inimigos, nós estávamos mortos em transgressões e em pecados. Mas ele morreu por inimigos dele, porque a Bíblia diz que ele nos escolheu quando ainda éramos inimigos dele. Ele não nos escolheu por alguma bondade que ele viu em cada um de nós. Ele não escolheu por uma qualidade que ele viu em cada um de nós. Ele nos escolheu quando nós, pela nossa corrupção, éramos inimigos dele. E ele morreu por inimigos dele. E nos salvou de graça. Esse texto, eu acho que ele narra exatamente algumas coisas que nós jamais vamos compreender como pensamento de Deus. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que o nosso. E os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Quem aqui muitas vezes não entendeu algum propósito de Deus na sua vida? Aconteceu algo e você ficou sem entender. Aconteceu algo e você clama para Deus perguntando por que não está entendendo o porquê determinada coisa aconteceu. Talvez nós não entendemos o porquê Deus ele permite determinadas coisas, não é? Talvez nós não podemos raciocinar, nós não podemos pensar o porquê ele permitiu justamente comigo. A pergunta não é essa, a pergunta é por que não seria com você? Mas o que o texto diz é que, além dos pensamentos dele serem muito superiores aos nossos, os planos dele também são. Os planos dele também são. Essa semana a minha esposa ela começou num trabalho novo.
que ela sempre quis esse trabalho. Sabe como ela conseguiu? Há 2 anos atrás nós passamos por uma boa prova aí. Ela descobriu uma doença na cabeça, passou por 3 cirurgias na cabeça. Teve um problema chamado hipertensão intracraniana, instalou uma válvula no crânio. E ela conseguiu a vaga PCD dessa empresa que ela tanto queria. Na hora que estamos passando pelos problemas, parece que não tem sentido coisa alguma. Quando estamos passando pelos problemas, parece que nada faz sentido, porque nós só conseguimos enxergar os problemas. Mas quando os problemas passam, Deus ele nos mostra qual é o propósito para tudo isso. Eu não digo que o maior propósito foi ela ter arrumado um emprego, porque ela aprendeu muito mais. O emprego é apenas algo, um detalhe que ocorreu. Mas Deus ele sabe o que faz. Os planos dele são perfeitos, não tem como ser melhorados. Não tem como Deus melhorar os seus planos. Então, se aconteceu na sua vida algo, mesmo que você julgue ruim, é um plano perfeito, não tem como melhorar o que já é perfeito. E a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A questão é que quando a chuva está caindo, quando os problemas estão diante dos nossos olhos, nós só sabemos chorar e temer. Mas calma que existe um Deus todo-poderoso que escreveu toda a história e ele não dorme, ele não mente, ele não se esquece de nós. Ele disse que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho. Olha que coisa forte. Uma mãe se esquecer do filho é algo difícil. Já vimos por aí, acontece. Mas uma mãe se esquecer do seu filho é algo muito difícil. E ele disse que mesmo que isso aconteça, ele não se esquece. Mesmo que isso aconteça, ele cuida das nossas vidas. Portanto, às vezes você pode olhar para a sua vida e falar: Senhor, parece que minha vida está de ponta cabeça. Parece que minha vida está virada nos avessos. Mas para Deus está exatamente do jeito que Ele projetou para a sua e para a minha vida. Nada foge do seu controle. Ele não é enganado, Ele não pode se frustrar, Ele não é pego de surpresa, Ele é Deus. Certa vez Paulo clamou a Deus para que fosse retirado o espinho na carne que ele tinha. O que ele ouviu do Senhor? Paulo, a minha graça te basta. A minha graça. E que graça é essa? Que graça é essa? Que é tão grande que nada mais essa terra pode ser maior que ela. A minha graça te basta. Será que nós nos contentamos com a graça de Deus? Será que nós nos contentamos com o maior milagre que pode existir na face dessa terra, que é a salvação? Ou será que nós achamos a salvação uma coisa pequena e precisamos de muito mais para sermos felizes? Cristo é suficiente na sua vida e a graça dele nos basta, independente do que estejamos passando nessa terra. Versículo 10 e versículo 11, acompanhe comigo. Ele diz: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia para mim, mas fará o que desejo e atingirá o propósito pela qual eu a enviei. Deus ele está dizendo assim: olha, assim como cai a chuva, assim como cai a neve, assim como as coisas naturais acontecem, assim como as estações do ano chegam e voltam de novo, e assim é um ciclo, assim como eu projetei todas as coisas, assim como as coisas têm uma ordem, um plano para tudo, assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim vazia. O que é isso? Vocês já ouviram falar nisso? Que a palavra de Deus ela não volta vazia. Mas o que seria a palavra de Deus voltar vazia?
Ele diz que a palavra que sai da boca dele não volta vazia, mas cumpre o propósito pela qual ela foi enviada. Aqui exatamente ele está dizendo, olha, a palavra do Senhor quando ela é pregada, ou ela salva, ou ela condena. Ela não volta sem cumprir algum propósito. Certa vez John Piper disse que o evangelho da cruz, ele é salvação para todo que aquele que nele crê. Mas para aquele que não crê, o evangelho é uma sentença de morte. Porque o evangelho, ele expressa tanto o amor de Cristo na cruz como a condenação que um dia chegará. A palavra de Deus não volta vazia. Toda vez que a palavra de Deus está sendo pregada, algum efeito ela causa no coração de alguém, seja para salvar essa pessoa, ou seja para conscientizar essa pessoa da condenação e a pessoa mesmo acabar se condenando. A palavra de Deus não volta sem propósito algum. Por isso que naquele dia, todos nós seremos indesculpáveis. Paulo diz que ninguém é inocente. Todos pecaram, todos erraram e estão desviados do caminho do Senhor. Ninguém é indesculpável perante Deus. Ninguém é mais pecador ou menos pecador do que ninguém. Todos nós, quando o assunto é pecado, estamos nivelados por baixo. Por isso nós precisamos da graça. Porque nós jamais salvaríamos a nós mesmos. Jamais. Portanto, sempre quando você prega para alguma pessoa e parece que a pessoa não deu ouvidos, sempre quando você vai evangelizar alguma pessoa e parece que essa pessoa não deu ouvidos, não se frustre. Não fique chateado, não fique desanimado. Irmãos, às vezes nós estamos aqui pregando e muitas vezes nem todos prestam atenção. Eu não fico chateado. Sabe por quê? O propósito da palavra está sendo feito. De um jeito ou de outro. Ou a palavra está caindo em terreno bom, como a parábola do semeador nos mostra, que o semeador saiu apenas para semear. Ele não saiu para escolher terreno, ele não saiu para julgar qual terreno seria bom para ele semear, não. Ele só fez uma coisa, semeou. Não é isso que o texto diz? O semeador saiu para semear. Umas sementes caíram em terra boa. Outras caíram à beira do caminho, que era duro, né? Não penetrou e logo as aves do céu vieram e levaram embora. Uns caíram no meio de pedras, outros caíram no meio de espinhos. Mas alguns caíram em terra boa. Agora eu pergunto para você, em todos esses terrenos, a palavra de Deus cumpriu o seu propósito? Ou a palavra de Deus salva o pecador, ou ela conscientiza o pecador do inferno? Ela nunca volta vazia para Deus. Ela sempre cumpre o seu propósito. E o seu coração tem sido qual terreno? Qual terreno tem sido o seu coração? Será que é aquele coração duro como a beira do caminho? Irmão, só para vocês entenderem, a beira do caminho é... Alguém aqui já andou no meio do mato? Não é duro o caminho onde todo mundo passa, que nem mato mais cresce. Não fica um chão resistente, um chão duro. Joga uma semente ali, ela vai ficar na superfície, ela não penetra. O chão está endurecido, está enrijecido. Será que o nosso coração está como a beira do caminho? A palavra de Deus está sendo semeada semana após semana, mas parece que não surte efeito algum. Surte efeito. Conscientizar você e eu que chegará um dia onde bodes e ovelhas serão separados naquele dia, quando o nosso próprio Pai estará fazendo a colheita. E a colheita não demora a chegar. Essa colheita não demora a chegar. Por isso ele diz, voltem-se para Deus, busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo, busquem enquanto ainda é dia. Tem muitas pessoas vivendo como se Cristo jamais fosse voltar. Muitas pessoas vivendo como se Cristo jamais fosse voltar e cumprir tudo aquilo que ele prometeu na sua palavra. Mas hoje, mais uma vez, a palavra está sendo anunciada, está sendo alertada, está sendo proclamada. Agora, qual terreno é o seu coração? Isso não cabe a mim, isso não cabe a ninguém, cabe a cada um de nós examinarmos a nós mesmos.
Versículo 12 e 13, para nós caminharmos para o final, diz assim: vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão no canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e ao invés de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno, e não será destruído. Aqui ele está falando, olha gente, vocês vão para o exílio, vocês vão ficar 70 anos escravos, mas o próprio Deus que mandou vocês para lá é o próprio Deus que vai resgatar vocês. É isso que Deus diz. Se nós voltarmos o nosso coração para Ele, nós sairemos com júbilo. Nós sairemos com alegria, nós viveremos com alegria. Por mais que os problemas apareçam, nós viveremos em júbilo de alegria. Nós estaremos caminhando com o Cristo. Nós estaremos seguros, estaremos salvos. E por mais que os problemas nos alcancem, nós sabemos que nós estamos em paz. A paz com Deus é diferente da paz de Deus. Paz com Deus é um estado que Cristo conseguiu na cruz para você e para mim. Hoje nós somos reconciliados com o Pai e temos paz com aquele que antes era o nosso inimigo. E isso jamais vai mudar. Porém, muitas vezes nós vivemos como se nós estivéssemos aprisionados em alguma coisa. Nós vivemos como se nós já não tivéssemos a salvação. Nós vivemos como se um reino não estivesse nos esperando lá em cima. E o mesmo Deus que prometeu ao povo, ele cumpriu. O povo voltou da Babilônia, não voltou? Não reconstruíram as muralhas, não reconstruíram o templo, não reconstruíram Jerusalém. O povo voltou porque Deus prometeu. Talvez a sua vida está como aquele povo, aprisionado. Talvez a sua vida está como o povo de Israel, aprisionado, triste e escravo. Mas a saída é: confie no Senhor. Confie no Senhor e se volte para Ele. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Daí as coisas vão mudar na sua vida. Ele é o único que vai saciar a sua vida e na minha. Eu sempre lembro daquela frase: dentro de nós existe um abismo do tamanho certinho de Jesus. Feche seus olhos.